Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou replantar o meu Ficus elástica chiveriana em um novo vaso para que ele possa crescer melhor. Eu já fiz um vídeo específico de apresentação dessa planta aqui no canal, mostrando ela em todos os detalhes, falando um pouco mais sobre essa espécie aqui. E caso você queira conhecer esse vídeo, vou deixar o link dele para você aqui no cards e também na tela final para que você assista assim que terminar esse vídeo aqui. Lá eu mostro então essa planta em todos os detalhes e agora eu vou replantá-la junto com você nesse vídeo. Por quê? Porque essa planta aqui tem um crescimento extremamente lento, como eu disse no vídeo da apresentação, e ela, agora que a gente está saindo do verão, entrando no início do outono aqui no Brasil, ela normalmente gera de 2 a 3 folhas a mais ou menos a cada 3 meses, 4 meses. Então é um ficus, né, que tem um crescimento bastante lento em comparação com os outros, tá? Então eu vou aumentar o vaso dessa planta, porque ela também já está há um bom tempo no mesmo vaso, já está enraizada, né? Então, aumentando a disponibilidade de substrato e também, né, isso faz com que as raízes da planta cresçam melhor, ela também pode ter um crescimento mais rápido e mais acelerado, que é o que eu quero dessa planta. Então, vou fazer o replante dela em um novo vaso com um substrato bem especial, que você inclusive pode usar no replante de muitas outras plantas. Então, vem acompanhar esse conteúdo comigo. Mas antes de eu começar, se você gosta de conteúdo de plantas, já curta aqui o vídeo, e se você é nova ou novo por aqui, se inscreva no canal, porque sempre tem muitas dicas e muitos conteúdos para você que gosta de ter plantas sempre lindas e saudáveis. Então vou fazer o replante do meu Ficus elástica chiveriana em um novo vaso. Olhem só o tamanho do vaso que ele está atualmente para o tamanho do vaso que eu vou fazer o replante. Não é uma diferença exorbitante, mas não precisa ser, porque o importante é fornecer um pouco mais de substrato para que a planta possa gerar novas raízes, e a gente pode ir aumentando o tamanho do vaso gradativamente. Perceba que aqui, onde a minha planta está também, não tem substrato até o final do vaso. Então, basicamente, só tem terra nesse vaso daqui para baixo. Então, já é uma diferença bem boa para eu fazer o replante, e vou fazer todo esse processo junto com vocês. Vou usar aqui então um vaso. Esse vaso aqui, ele é bem reforçado, tem muitos furos embaixo para ter uma boa drenagem, porque a gente já sabe que ficus é uma árvore e que ficus não gosta de ter raízes encharcadas. Isso pode fazer muito mal e acabar adoecendo a planta. Então, tem um vaso com muitos furos. Vou fazer para isso uma camada de drenagem, que vai ser simplesmente com um pedaço de tecido, que aqui eu estou usando o TNT, que é um tecido bem barato que a gente compra por metro, mas você pode usar outros tipos de tecido e até mesmo uma folha de papel, que a intenção aqui é fazer apenas uma barreira, para que quando a gente colocar o substrato ele não saia pelos furos do vaso. Então é simplesmente uma barreira. Não quero fazer uma camada com argila expandida, porque aqui nesse caso do meu replante não acho necessário. Mas se você tem o costume de replantar fazendo a camada de drenagem, faça da sua maneira, porque se isso funciona para você é o que importa. Aqui eu prefiro não fazer, não acho necessário, porque já estou acostumado a cuidar de ficus sem camadas de drenagem aqui no vaso. Sei que dá muito certo, então tá tudo bem, né? E aqui então coloco a minha camada de drenagem, que é esse tecido. É um vaso com 23 centímetros de diâmetro, tá? Então ele tem um tamanho bem bom e vai permitir com que a minha planta permaneça aqui por um longo tempo, até eu fazer o replante para um vaso ainda maior. O substrato que eu vou usar para fazer o plantio dessa vez é uma mistura que eu vou estar usando 3 materiais diferentes, mas muito parecidos, que na verdade eles vêm da mesma origem. Tenho aqui então um substrato, que é uma terra vegetal à base de casca de pinos, ó. E essa casca de pinos aqui tem uma granulação um pouco grande, um pouco maior, né? Ela tem alguns floquinhos, como esse, por exemplo. Então, ela tem uma granulometria um pouco maior, mais porosa, né? E uns floquinhos ainda bem grandinhos, tá vendo? Vou usar também a casca de pinos triturada. Essa aqui já é uma granulação
bem fininha, bem porosa e aerada, que isso favorece o crescimento das plantas, principalmente plantas cultivadas em vasos, em ambientes internos. Isso aqui contribui muito para o crescimento do sistema de raízes da planta, então são granulometrias diferentes. Aqui uma um pouco maior e mais porosa, e aqui uma granulometria um pouco menor, mais fininha. E também tem uma casca de pinos, né, mais espessa, né? Essa aqui já é a casca de pinos um pouco mais grossa, né, mais grosseira mesmo. Ela também é utilizada em plantios de algumas outras plantas, ou às vezes para fazer forração na camada superficial dos vasos. Ela é utilizada, ela tem uma durabilidade muito boa, é um material que se decompõe e que ajuda na composição do substrato, mas que não corre o risco de trazer possíveis fungos e outros probleminhas para as raízes da planta. Então vou usar esses três materiais, que todos são originados através da casca de pinos. Esse substrato aqui, por outro lado, é um substrato que também já tem acrescentado junto dele alguns outros nutrientes. Então é um substrato também já adubado. Então é ótimo para o crescimento das plantas, e eu vou aqui para isso misturar esses três materiais, fazendo uma mistura homogênea. E é isso que eu vou utilizar para fazer o plantio. Claro, vai ficar menos casca de pinos aqui nessa minha proporção. Não precisa ter uma proporção muito certa, muito balanceada de cada material. Você pode, inclusive, usar somente um desses compostos, como, por exemplo, a casca de pinos mais triturada, de granulação bem menor, ou você pode usar também a que estava desse lado, que é a que tem a granulação um pouco maior, porque ambas são muito boas para o plantio e para o crescimento de ficus em geral. Então, essa receita aqui vale para todos os ficus e até mesmo para outras espécies de plantas, tá? Então, já fica aí a dica de um substrato que você pode usar para diversas plantas, que vai te auxiliar muito bem no cuidado delas. Então, aqui, ó, tem bastante pano, eu poderia ter colocado menos até, né? E agora eu vou acrescentar aqui no vaso esses materiais. Vou tentar até colocar mais cascas de pinos aqui no fundo do substrato, sabe? Porque, de certa forma, elas vão me ajudar com a drenagem da planta. Como eu já disse, não uso argila expandida, porque realmente eu acho que não tem necessidade aqui nesse caso. Então, a gente vai colocando aqui o substrato. Vou fazer uma camada mais ou menos de uns 3, 4 dedos aqui, sabe? E aí eu vou tirar a minha planta do vaso para a gente ver como está o sistema de raízes do Ficus elástica chiveriana aqui dentro desse vaso. Já tem mais de um ano que a planta está nesse mesmo vaso, tá? Então, vamos ver como foi o crescimento de raízes dele até agora, né? Tô curioso para saber, então vamos acompanhar juntos. Vou usar aqui, então, já fiz um acidente. Vou, então, agora tirar a minha planta do vaso onde ela está. E agora é a hora da gente ver como foi o crescimento do sistema de raízes, ó. Aqui eu não preciso fazer muita força para tirar, que a planta já estava mais ou menos até meio solta, sabe? Então, ó, aqui nesse vaso anterior, por exemplo, eu tinha argila expandida que eu usei na drenagem. Então, percebam que olha como tem pouco substrato no torrão da minha planta, ó. Então, tá vendo? É pouco substrato, então ela realmente precisava de mais terra para poder crescer. Então, ó, vou tirar toda a argila expandida. Percebam que aqui também, nesse caso, ó, tinha um pedaço de TNT que eu usei anteriormente para fazer a drenagem. E agora eu queria tentar não quebrar muitas raízes, sabe, gente? Ó, tem uma raiz maior. Essa aqui, normalmente é porque um ficus, como é uma árvore, ele tende a gerar uma raiz ou algumas, né, poucas raízes maiores e mais grossas, porque é elas que dão sustentação a essa árvore, né? Então agora eu vou tirar esse tecido com cuidado, que eu quero preservar ao máximo as raízes da minha planta. Ó, então, ela não tem tanta raízes, e vou mostrar para vocês que realmente é assim. Um ficus, quando ainda é jovem, ele não tem raízes muito grossas, sabe? Então, não precisa ter muita pressa em ficar replantando. Ó, deixa eu tentar mostrar com mais atenção.
aqui, ó, tem algumas raízes mais finas ao longo de todo o substrato. Elas estão aparentemente saudáveis, estão branquinhas, tá vendo? Ó, raiz tem que ter essa coloração. Se elas estão assim, elas estão vivas e saudáveis. Então, isso é importante, tá? A raiz sempre bem branquinha. Quanto mais clarinha, é sinal de raízes saudáveis. Aqui, quero desfazer um pouquinho esse substrato anterior. Com cuidado, vocês sabem que eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de ficar mexendo nas raízes e no substrato, no torrão de terra da planta, mas aqui eu vou dar uma leve ajustadinha, vou soltar um pouquinho essas terras laterais para que a planta também consiga desenvolver o seu novo sistema de raízes de uma forma mais rápida ali no novo vaso. Então, ó, com cuidado, com delicadeza, a gente vai tirando e soltando um pouco desse substrato antigo, tá? Com cuidado. E também não vou desfazer tudo, tá? É muito radical pra mim, eu não tenho essa coragem. Conta aqui pra mim nos comentários, você desfaz o torrão da sua planta por completo no momento do plantio? Conta pra mim que eu quero saber. Então, ó, acho que já tá bom, já desfiz. Esse substrato anterior também, ele era baseado no substrato de casca de pinos bastante trituradinha. Então, agora eu vou misturar esses materiais e vou colocar no novo vaso também. Vou colocar minha planta aqui. Tô fazendo a maior sujeira aqui hoje, gente. Então, ó, curte esse vídeo, por favor, tá? Só pelo trabalho que eu vou ter pra ficar limpando esse chão e essa mesa depois. Já deixa seu like sem medo, porque isso é muito bom para o meu crescimento aqui no canal. Então, agora, vou colocar uma boa camada de substrato. E agora eu venho com a planta. Vamos lá. Coloco, então, as raízes. Vou organizar elas aqui. E aí eu vou tentar fazer até com que o tronco da minha planta fique mais retinho, sabe? Porque é normal que ficus cresça de uma forma, né, mais lateral com o tempo. Isso é natural, faz parte da saúde da planta. Então a gente pode nesse momento colocar ela mais retinha, sabe? Então aí vai da sua escolha. Mas também é lindo um caule mais, né, lateral, tombado, a mostra é bastante ornamental também. E você pode colocar também um tutor. Tá vendo que aqui eu tô mantendo, né, ó? Então, não vou tirar o tutor, que eu acho que ele é importante. E agora eu vou completar, então, finalizando com mais substrato. Pode colocar bastante substrato, mas eu sempre gosto de deixar uma certa camada, né, de mais ou menos uns 2 dedos aqui da superfície, sem substrato, porque aí fica um espaço bom para a gente fazer as regas, molhar com bastante água e assim garante a saúde da planta. Mas também você pode colocar um pouco de substrato mais alto, principalmente nesse momento do plantio, porque quando a gente molhar essa planta aqui, o substrato vai ceder, então pode colocar um pouco mais nesse momento e faz da maneira que você achar melhor e que convém mais para você. Então, basicamente, é esse o plantio. E agora eu vou te mostrar um pouquinho de como ficou essa planta após esse momento. Então, depois de replantado, o Ficus elástica chiveriana tá nesse vaso. Eu achei que combinou super com ele. Eu consegui deixar esse tronquinho aqui mais reto, porque no vaso anterior, que era esse, que ele é menor, tava bem torto, porque o Ficus, ele tomba, né? Ele vai pesando, já que ele tem essas folhas grandes, ele pesa e tende a tombar para os lados, né? Então, eu consegui fazer com que ele ficasse um pouco mais retinho. E agora, então, eu quero que ele cresça também de uma forma mais acelerada nesse vaso, e aos poucos, daqui a mais um ano, ou 2, ou algum tempo, eu replanto novamente, porque aí a planta vai crescendo, mesmo sendo mantida no vaso. Então, ele também está gerando folha nova, como nesse caso, porque, como eu disse, a gente está saindo do verão, então, nesse período, a planta tem um crescimento mais rápido, né? Mais acelerado. Deixa eu mostrar aqui, ó, as folhas, então, nascem envolvidas nessa capinha, que é essa película, e com o passar dos dias ela vai se abrindo
como nesse caso aqui na lateral, ó, tem o início do surgimento de uma nova folha. Essa película, ela se solta naturalmente, tá vendo aqui, ó? Então eu já consigo retirar um pouquinho dela. Vou mostrar para vocês. E aí a folha nova se abre, tá vendo? Ó, a gente corta não. Se a gente corta, sai um pouquinho de líquido, que é um látex, né? Que essa é uma falsa seringueira. E aqui então está uma nova folha linda e maravilhosa do Ficus elástica chiveriana. E deixa eu mostrar para vocês que no meio de toda essa bagunça que eu tô fazendo, tem uma pessoa aqui me esperando. Olha a Tieta ali, ó. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse replante do Ficus chiveriana, que é uma das plantas mais especiais que eu tenho muito carinho de toda a minha coleção. Esse mesmo replante, esse mesmo tipo de substrato, essa mistura que eu fiz aqui, serve para todos os ficus e para muitas outras plantas. Eu espero que as minhas dicas de plantio te auxiliem por aí. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre o Ficus chiveriana, deixei o vídeo sobre a apresentação dessa planta para você na tela final. Ficou alguma outra dúvida? Comenta aqui pra mim. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.